Por muito tempo eu achei que eu tava só cuidando dos meus filhos. Só que aí eu me dei conta que eu estava me deixando de lado, deixando a Carla de lado. Antes de ter filhos, eu tinha alguns projetos de vida. Acho que todo mundo tem isso, né? E eu achava que ter filhos era diferente. Eu achava que eu já ia colocar o meu primeiro filho na escolinha com 6 meses, que eu ia amamentar ele até os 6 meses, que eu não ia ficar em casa. Eu dizia exatamente isso. Em casa eu não vou ficar. Eu não vou ficar em casa cuidando de criança. Enfim. Paguei com a língua, paguei valendo. Quando meu filho nasceu, parece que essa pessoa aqui não existia mais. Não era mais a mesma pessoa. Aquele pedacinho de criança, de ser que sai do mundo de dentro de você, ele te transforma. E no meu caso, foi algo assim que eu acabei focando em me dedicar mais à maternidade do que para qualquer outra coisa. Então, todos os projetos que eu tinha, assim, na parte profissional, principalmente, porque eu trabalhava com meu marido, mas eu trabalhava o dia todo com ele, então a gente tava sempre com ideias. Eu fazia a parte administrativa, eu também vendia roupa, eu sempre fui de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, quando meu filho nasceu, minha dedicação foi para ele. Eu fiquei 1 ano e meio só me dedicando a ele. Cuidava dele, cuidava da casa. E foi indo, né? Pra resumir, veio gêmeos também, né? Depois de 4 anos, veio gêmeos. E foi a mesma coisa. Eu me dediquei a eles. Mas foi um motivo, assim, foi algo que eu quis fazer, sabe? Quando a gente engravidou de novo, né? Pela segunda vez, não foi algo... Foi sem, sabe? Tipo, engravidamos, mas a gente não queria. Não, a gente queria. A gente planejou a primeira gravidez e a gente planejou a segunda gravidez. Então, já estava nos planos como que seria, porque eu já sabia, né? Com o primeiro, eu achei que eu ia ser uma coisa. Depois que ele nasceu, eu vi que era tudo diferente. E aí, com a segunda gravidez, eu já sabia que eu ia me dedicar por mais 2, 3 anos pro meu filho. Só que veio 2. E aí, outro dia eu tava pensando sobre como tem sido a minha vida. Eu tenho 36 anos. E hoje em dia eu não tenho uma profissão, não tenho um trabalho, né? Um fixo, digamos assim, não tenho. Agora eu tô montando uma loja, né? Já tem aí no canal sobre o fato de eu já ter tentado uma loja de presentes, aí eu abandonei, aí agora eu estou voltando e eu tô compartilhando isso no canal. E aí, então, eu não, como eu falei, não tenho uma profissão específica, né? Não sou nutricionista, não fiz faculdade disso, fiz faculdade de gestão financeira, então eu gosto mais dessa parte de planejamento, essa parte administrativa. Percebi que eu abandonei as coisas que eu gostava. Então, o que eu gostava? Eu gostava de assistir série por um longo tempo, enquanto eu gostava de ler livros bastante. Eu gostava de fazer minha própria unha. E depois dos filhos eu ia nos lugares fazer minha unha. Então eu comecei a pensar em tudo que eu gostava de fazer antes de ter filho. Umas coisas simples, assim, sabe? Coisas simples, do tipo fazer a unha. Por quê? Com criança pequena, ainda mais eu com 3, ir numa manicure é muito melhor. Muito melhor. Tu sai lá com a unha seca e tá tudo certo. Só que eu amava fazer minha unha enquanto eu fazia séries. Então eu fui percebendo várias coisinhas. Eu tô lendo aqui, por isso que eu tô olhando pra baixo. Várias coisinhas que eu abandonei depois dos filhos. Só que eu não dei falta, por quê? Porque eu estava me sentindo completa, né? Então, me dedicando a eles, com atividades pra eles, com sei lá, fazendo uma receita que é boa pra criança. Então, tudo dedicado a eles. E a Carla aqui foi ficando pra trás, né? Então, a Carla aqui ganhou peso, não tem um trabalho. Hoje em dia eu tô em busca, né? Tô refazendo, mas ainda não tô aqui nesse momento desse vídeo. Eu ainda não tenho. Então, tenho alguns recortes de renda extra que eu faço. Faço isso porque eu gosto também. Eu percebi tudo isso, né, analisando como que tá sendo a minha vida. Só que eu tô feliz assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto uma necessidade de começar a caminhar sozinha, sabe? De pensar só em mim. Então, agora, as crianças estão indo na escola. O que antes eu talvez teria segurado o máximo. Eu segurei eles até 2 anos e meio, os gêmeos. Ficaram comigo em casa.
E o meu primeiro filho ficou até os 4. Os gêmeos, com 2 anos e meio, foram pra escolinha, meio turno, para que eu pudesse ter um tempo para mim. E eu acho que é isso que tá fazendo com que eu pense nas coisas. Porque aí, o que eu faço? Eu arrumo a casa e depois eu fico pensando no que eu vou fazer pra me sentir melhor. Então, tá saindo os projetos aí. Eu tentei uma loja, tentei vender uma loja de presentes, tentei vender roupa, faço prestação de serviço. Tá tudo aí nos vídeos. Procurei que tem mais específico eu falando sobre isso. Então, eu estou tentando me reencontrar, sabe? Buscando coisas que eu gosto de fazer. E eu tô gravando esse vídeo pra te dizer que tu não tá sozinha se tu também está se sentindo assim. Também quero te dizer que passa, né? Que vão ser alguns anos que tu vai se sentir perdida, que todo mundo tem um trabalho, que todo mundo tem uma vida fora da maternidade e tu não tem. Só que é por um tempo. Quando as crianças crescem, tu vai voltando à tua vida, que nem agora. Os meus estão com 3 anos, os mais novos, né, os gêmeos. O outro já está com 7. Então agora estou me sentindo pronta para retornar à minha vida. Olha só que estranho, né? Então agora eu volto a planejar coisas. Mesmo que eu tenha desistido, eu estou nesse processo aí de tentar e tudo mais. Então, esse vídeo aqui é só pra te dizer que tu não tá sozinha, que eu também tô nessa de tentar me reencontrar. Tentei fazer academia. Quando eu tive o primeiro, logo que ele nasceu ali, quando ele tinha 1 ano e meio, por aí, ele não ia pra escolinha. Então, eu tinha que fazer academia antes do meu marido sair pra trabalhar. Eu acho que eu consegui uns 2 meses, depois desisti. Os gêmeos nasceram, eu decidi que eu não ia me estressar com outras coisas a não ser cuidar deles. Então, porque eu quis amamentar eles, eu quis ficar o máximo que eu pude. E eu fiquei até os 2 anos e meio com eles em casa. E hoje eu percebi que a gente precisa ter um equilíbrio, né? Então não dá pra só se dedicar à maternidade, só se dedicar ao casamento, só se dedicar a mim mesma e deixar o resto. A gente tem que equilibrar tudo. Eu vi uma vez uma pessoa falando, acho que foi no Instagram, um post sobre equilibrar os pratinhos. Então a gente tenta equilibrar. Não dá pra ficar um lá em cima, que nem pra mim tava acontecendo até ano passado. Só os filhos. Só os filhos. Tudo é eles. Tudo primeiro eles. Hoje em dia não. Hoje eu estou querendo adaptar. Então, enquanto eles estão na escola, eu vou trabalhar. Eu tô gravando vídeo. Eu tô planejando o meu novo negócio. A minha loja agora. Eu espero que dê certo. Eu acho que vai dar muito certo. Porque eu já sei que deu certo uma vez. Então agora é só eu voltar a fazer tudo de novo. Então agora a ideia é equilibrar mesmo, sabe? Fazer tudo ficar mais ou menos do mesmo jeito. O meu relacionamento, a gente então a gente se dedica muito mais aos filhos, eu e meu marido. O final de semana inteiro é em função deles. O que eles vamos fazer pra eles se entreter, onde vamos levar eles passear, é tudo eles, só eles, né? E a gente acabou se deixando, assim. A gente se dá muito bem, a gente tem nossos momentos, mas, por exemplo, a gente não viajou mais sozinho. Por quê? Porque a gente tem nossos filhos, a gente quer ficar perto deles, mas a gente também precisa fazer alguma coisa entre casal. Então agora, uma das coisas também que eu quero fazer é organizar isso, uma viagem. Tipo, não é viagem longa, sabe? É algo assim que a gente vá num sábado de manhã e volte no domingo, que a gente tenha o nosso momento. Então, eu estou me organizando para equilibrar toda a minha vida pós-maternidade desse jeitinho. Eu não quero deixar nada menos, entendeu? Tipo assim, não quero deixar os meus filhos. Como é que eu vou explicar? Todo final de semana com alguém para que a gente vai sair porque a gente quer a nossa vida de volta. Não. Vamos equilibrar. Então, um final de semana é para eles, um final de semana é pra gente. E assim a gente vai indo. Enquanto eles estão na escola, eu estou trabalhando. Quando eles estão em casa, a atenção é pra eles. Então eu quero tentar equilibrar tudo e eu sei que é difícil. E é isso. Esse vídeo vai ficar meio confuso, talvez. Mas ainda é só pra te dizer que se tu tá da mesma forma que eu aí, perdida com relação a trabalho, perdida se tu tá fazendo a escolha certa de ficar cuidando dos teus filhos. Eu acho que tem muita gente que pensa nisso, né? Será que eu tô certa de deixar meu trabalho, de sei lá, trancar a faculdade, né? Não sei. Por conta dos filhos, eu acho que tu não tá errada. Tu tá certa. Porque a criança, ela... Em 3 anos, tu já não tem mais um bebê. Tu não tem mais uma criança.
Os meus agora, eles estão com 3 anos, e se eu chamo eles de bebê, eles mesmos me dizem, mãe, eu sou grande, eu não sou bebê. Então, são só 3 anos de uma vida de 50, 60, 70 anos que tu tá vivendo. Não é 3 anos que vai atrasar a tua vida de uma maneira assim que, meu Deus, sabe? E é isso. Esse vídeo é sobre isso. Eu não me sinto atrasada. Às vezes eu me sinto um pouco parada, sim, mas de dizer que se eu pudesse voltar, eu faria diferente, eu não faria. Eu faria exatamente que nem eu fiz com o primeiro, que eu me dediquei a ele, que eu participei de todos os momentos dele e dos gêmeos da primeira comidinha, dos primeiros passinhos, de começar a falar as primeiras palavrinhas. Eu tava ali o tempo todo e isso vai ficar para sempre guardado, né? Por mais que tenha vídeos, não é a mesma coisa do que tu estar ali. E eu acho que pra mim isso importa. Talvez pra outras pessoas isso não seja tão importante, ou seja, né? Mas pra mim é isso. Eu acho que valeu eu ter ficado, ou aproveitado os momentos com eles o mais próximo possível. E eu digo isso porque agora, né, eles estão na escolinha o dia inteiro e tal. Então eu meio que me sinto às vezes culpada, porque os gêmeos ainda não precisariam estar na escola, porque eles têm 3 anos. Mas eu preciso que eles estejam por mim dessa vez, sabe? Então é aquilo que eu falei pra vocês, vamos equilibrar os pratinhos. E é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu acho que ele vai ficar longo e confuso. Até o próximo vídeo. E eu vou mostrar pra vocês a nossa reforma, que eu vou fazer a minha loja na sacada. Aqui nesse vídeo vai ter sobre isso, sobre trabalho, sobre um pouquinho de reflexão e sobre meus hobbies. No meu momento ainda é crochê. Faz um tempão que eu faço crochê. E ainda pretendo começar agora uma horta, algo assim relacionado à plantação, para introduzir as crianças, né, nesse hobby. E eu quero mostrar aqui também, tá? Te espero no próximo vídeo.